Abram alas que o Tá na Mesa Carnaval 2025 começou, e essa série especial vamos conversar com as escolas de samba e entender a história que elas vão levar para a avenida, não é isso mesmo, Marcos? É isso aí, hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Chegou o que Faltava. Estou com o Rafael Cavalieri e o Wanderson César aqui, que vão contar um pouquinho pra gente o que a Chegou o que Faltava vai levar para a avenida esse ano. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Pra gente tá sendo uma honra estar aqui. Agradeço pelo convite. E vamos de bate-papo, né? Nós que agradecemos a presença de vocês aqui. O Rafael, que é sua função na escola. Sou presidente da Chegou o que Faltava. E você, Evandro? Eu sou o carnavalesco. Então aqui a gente está com a escola muito bem representada para trazer, de fato, essa história que será contada na avenida. Antes disso, a gente quer agradecer ao Fonte Hub, que nos abre esse espaço para essas gravações, o Fornada da Casa, que mandou essas esfirras para a gente saborear enquanto conversa, e a Natália Lorenzini e a Carolina Zambon, que idealizaram esse projeto aqui para a gente fazer essas gravações. E vamos lá, que história a Chegou o que Faltava vai levar para a avenida esse ano? Bom, a escola vai levar um enredo intitulado Da Lama Sai Muito Barulho, que é um enredo que fala um pouco sobre a cultura de Goiabeiras e de como o bairro de Goiabeiras culturalmente se forma a partir da sua relação com o mangue, da relação humana ali, que é estabelecida com o manguezal, com esse bioma que é muito importante para a manutenção da vida, e de que forma tudo ali vai emergir até chegar na figura das paneleiras, que é tão famosa, na panela de barro, que é tão famosa. Então o enredo caminha por aí, de tentar entender o que é essa comunidade, de como que isso se forja culturalmente naquele pedacinho de Vitória ali. E acredito que tenha sido um baita desafio conseguir trazer essa história que é tão rica e com tantos detalhes, às vezes, desconhecidos da grande literatura e do nosso conhecimento geral. Conta pra gente como foi essa construção desse samba enredo, dessa história que vocês vão levar. Assim, a construção do enredo foi muito gostosa, justamente por isso assim, que você tá falando. Eu já sabia muita coisa, porque já tô há 9 anos ali na Chegou o que Faltava, com um hiatozinho ali no meio de alguns anos que eu assinei numa outra escola. Então assim, eu já convivo muito com a galera ali. Tem aquilo que todo mundo já sabe basicamente sobre as paneleiras, sobre a panela de barro, porque é algo que é muito difundido, né, pra cultura a ideia daquilo ali como um símbolo da cultura capixaba e tudo mais. E aí, aos poucos eu fui percebendo que Goiabeiras é uma espécie de microcosmos da cultura capixaba, porque a panela de barro tá ali dentro. Ali dentro tem banda de Congo, ali dentro tem folia de reis, ali dentro tem boi. Então, tudo aquilo que é tido como identidade cultural do Espírito Santo existe dentro do bairro. Então, fui tentando investigar que bairro é esse, que local é esse, que grupo de pessoas é esse que, ao longo da história, conseguiu forjar esse local, assim, que é quase um mini Espírito Santo dentro do Espírito Santo. E aí a gente começa a pesquisar, a gente tem uma certa dificuldade de acesso à informação em relação à história do Espírito Santo, é uma coisa que eu sempre falo isso, a gente precisa começar a escrever mais, a publicar, né, mais, documentar mais a história do Espírito Santo. E assim, ao ponto de chegar a descobrir que existe a produção de utensílios de barro na região de Goiabeiras que podem datar de antes do período da colonização. Então, uma tradição que naquele local em específico é muito, 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 muito antiga, e tudo ali se desenvolve no entorno do fazer da panela de barro. E aí as paneleiras foram o primeiro fazer tombado pelo IFAM lá em 2003, sabe, num país gigantesco que é o Brasil. O Espírito Santo é quem abre o livro dos saberes, é o primeiro fazer tombado, sabe? Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem disso aqui no nosso estado. E a ideia do enredo é justamente essa, assim, é levar uma versão de Goiabeiras que talvez as pessoas ainda não conheçam para a avenida. E é interessante que na documentação da panela de barro, das paneleiras de Goiabeiras, porque também é a panela de barro como é feita lá, né? Que segue a tradição dali, passada de geração em geração. A gente ouviu há pouco tempo uma senhora falando que ela é a 7ª geração de paneleiras que segue fazendo essa arte, né, ancestral. Exatamente. Você usou um termo muito interessante agora, que a gente comenta muito isso. Por ser um fazer 100% manual, não se utiliza nenhuma máquina ou nada disso, sei lá, se ao longo da história foram produzidos 5 milhões de panelas, são 5 milhões de panelas diferentes, cada uma é uma. Por mais que seja feita pela mesma pessoa, seguir um mesmo modelo pré-estabelecido, ela não é 100% igual. Então, aquilo dali é literalmente arte. É arte em essência produzido. E o interessante é justamente isso, assim.
O fazer, ele é tombado desde o Vale do Mulembá, a figura do barreiro que vai lá retirar o barro no Vale do Mulembá, a figura do casqueiro que entra dentro do mangue para tirar o tanino, para fazer a tintura, todo o processo do fazer da panela, todos os utensílios que são naturais, a pedra do polimento é uma pedra de rio que elas pegam, a cuiazinha que é feita de uma espéciezinha de cabaça de coco específica que elas usam para alisar, também é da natureza. A vassourinha para pintar também é de uma árvore específica da região. Então, assim, tudo é tão específico que não existe em qualquer outro lugar do universo uma panela que vai sair igual é a panela de Goiabeiras. E você disse sobre Goiabeiras representar quase como se fosse um fractal do Espírito Santo. Vocês vão levar isso para a Avenida também? Como que vocês vão... O que você pode dizer de como vocês vão levar isso para a Avenida? Então, aí entra a piração do carnavalesco, né? Uhum. Eu tive uma dificuldade enorme para conseguir dar título para esse enredo. E aí, isso durou mais de um mês durante o processo de pesquisa. O enredo passou por vários títulos. E tem uma parada que eu sou muito apaixonado, que é o movimento Mangue Beat Chico Science. Sempre li muito sobre Chico Science, sobre o movimento Mangue Beat. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Mangue, caranguejo, deixa eu dar uma lida no Manifesto Caranguejo com Cérebro, que é o manifesto que inaugura o Mangue Beat. E lá tinha essa frase, da lama sai muito barulho. Aí eu falei, opa. É por aí que eu vou, né? É porque eu gosto disso, eu gosto do título de enredo que instiga. Porque se eu entrego o que é o enredo no título, as pessoas não vão buscar saber sobre o que é o enredo da escola. Agora, se eu boto um título que talvez seja enigmático, a galera vai buscar saber, peraí, sobre o que é o enredo? Porque da lama sai muito barulho, não entrega tanta coisa do que seria o enredo. E o Mangue Beat tem um conceito, uma filosofia que a gente também está se inspirando para poder produzir esse enredo, que é a ideia do renovar a cultura, aproximar a cultura das novas gerações, para que a cultura não morra, essa coisa da denúncia social e tudo isso. Então eu vou me inspirar em Chico Science, na filosofia dele do Mangue Beat, para conseguir dar título para o enredo da escola. E aí eu parto de que eu falo que é um tripé, que eu vou entender o manguezal a partir da cultura africana, da filosofia africana, de como os povos africanos entendem o manguezal, a lama, a partir de Nanã, a filosofia que eles entendem aquilo dali da criação do mundo, da memória dos ancestrais, a partir dos indígenas que tiram a materialidade do mangue, né, que já catavam caranguejo, já pescavam, já produziam tecidos de barro naquela região, e a própria biologia que entende o mangue como local de vida, de potência de vida, de renovação da vida marinha, e que é super importante para nossa vida. E a partir do momento que eu entendo o mangue, a partir desse tripé, eu vou entender o que é a população de Goiabeira, os saberes que surgem ali dentro, é o pescador, é a marisqueira, é a benzedeira que é muito forte, as cantadeiras de roda. E aí a gente passa para as manifestações de rua, que tem o boi, tem Congo, tem folia de reis, tem procissão de São Sebastião. Então essa efervescência da cultura ganhando a rua de Goiabeiras, e a gente finaliza nas paneleiras, todo fazer da panela de barro, e é o mesmo barro da onde a gente sai no início do enredo. Então é um ciclo que se fecha, né? A gente sai do barro e volta para o barro. Maravilha. E é engraçado, você falava mais cedo, antes de a gente começar de fato a gravar, que as características de Goiabeiras como se fosse uma vila, como se fosse uma pequena, né, uma cidade de interior, porque é um bairro, de fato, com poucos prédios, né, e talvez se tivesse muitos prédios, iam ser pessoas talvez um pouco mais isoladas, muita gente, num espaço pequeno, mas talvez sem tanta interação. E lá você tem, de fato, mangue, né, você tem as ruas, você tem muitas casas e uma população muito... que se manteve lá, famílias e pessoas que continuam morando, alto grau de parentesco, né? Isso, que permanece. Isso certamente deve fazer diferença nessa comunidade, para a escola, que abraça, né, o tema, que vai junto com vocês. Como é que é essa relação aí, inclusive com esse ano, né, desse desfile de vocês? O legal é isso, assim, desde o momento que a gente divulgou o enredo, divulgou sinopse, é o que eu mais tenho escutado. O Rafael usou uma palavra agora muito interessante, que é pertencimento. As pessoas se reconhecem na letra do samba, as pessoas se reconhecem no texto do enredo, porque é muito isso. As relações ali, elas conservam essa relação muito próxima humana ainda, apesar da globalização, apesar da vida digital e tudo mais. A galera ali dentro de Goiabeiras ainda preserva muito essa relação ali, corpo a corpo, essa conversa, esse olho no olho. E aí, isso fez total diferença na pesquisa do enredo, que é um enredo basicamente escrito e criado a partir da memória afetiva daquelas pessoas, do que eu ouvi daquelas pessoas. E assim, quando eu falo de mangue, é uma galera que cresceu brincando no mangue, nadando no mangue, sabe? Então, assim, elas talvez não tenham a consciência ecológica da importância do manguezal, mas elas entendem a importância de se preservar aquilo. Sabe? Então, assim, a galera vai se identificando muito com isso. É muito legal ao longo do processo, tipo assim, a gente esteve sentado com todas as representações e mais de uma vez a gente sentando, conversando, dialogando com eles, mas mostrando
qual era o caminho que a gente ia seguir, o enredo, e simplesmente assim, ouvindo dele todas as histórias que, assim, boa parte dessas histórias vão estar no desfile da Chegou esse ano, né? E vocês, nessa hora de montar o samba enredo, você nos estudos, nas pesquisas, vocês certamente ouviram falas com perspectivas diferentes da mesma cena, da mesma situação. O que vocês aprenderam ou conheceram na construção desse samba enredo que você fala assim, nossa, isso aqui chamou minha atenção? Deve ter sido muita coisa, né? Eu começo. Cara, teve uma paradinha assim, durante a pesquisa que eu achei muito interessante, porque assim, eu tenho 28 anos, né? Na minha memória afetiva do que eu vejo de televisão, de tudo, a ideia de que a cultura da culinária, das marisqueiras, tudo isso está muito ligado à região da Ilha das Caieiras, em São Pedro. E aí, pesquisando, eu descobri que não. A culinária capixaba, inclusive, há alguns historiadores que defendem que a culinária capixaba foi inventada em Goiabeiras, a moqueca foi inventada em Goiabeiras, a torta capixaba foi inventada em Goiabeiras. A cultura de marisqueira, da pesca, naquela região é muito mais antiga do que da região da Ilha das Caieiras, que hoje recebe esse status, que hoje recebe esses holofotes maiores em relação a isso, assim. Então, esse pontinho, assim, eu achei muito interessante. Aí eu já vou pro Boa Estrela. Não, eu falo que, assim, é uma manifestação que a gente até estava brincando que é tão bom poder levar ele para a avenida, para essa geração poder participar, poder conhecer mais. Uma coisa engraçada que a gente estava comentando que são 50 anos de Chegou. Então todo mundo se esperava que a gente falasse sobre os 50 anos. Só que daí chegou o Wanderson com essa ideia maravilhosa que é dentro dos 50 anos a gente levar a história do bairro, a história de Goiabeiras. Que querendo ou não, tipo assim, a Chegou faz parte dessa história de Goiabeiras, é um importante capítulo e a gente tem certeza que esse ano a gente vai fazer muito barulho. Muito barulho. Esse lance do Boi, assim, o Rafael, ele é muito apaixonado por essa manifestação, porque hoje em dia ela tá parada, já tem uns anos que ele tá parado, assim, mas por muito tempo foi uma das principais brincadeiras do período junino da região de Goiabeiras. Às vezes a gente vê falar de Parintins, o Bumba Meu Boi no Maranhão, né? Mas ali em Goiabeiras também existia um folguedo de boi que tem toda uma particularidade. O alto do boi de Goiabeiras é totalmente diferente dos outros altos de boi que existem pelo Brasil, assim, e hoje tá parada, mas o Rafael, desde que eu botei a manifestação do boi na mesa, ele se apaixonou, assim, pelo boi. Gente, é legal, e legal conhecer essa história, e você diz pertencimento da comunidade de Goiabeiras, mas olhando, sem torcer para a escola A, B, C ou D, é interessante que o capixaba vai poder se ver na avenida, porque todo mundo tem um pouquinho minha muqueca é de um jeito, o meu fazer de siri, meu caranguejo, minha caranguejada é de um jeito. Todo mundo vivenciou isso ou vivencia. E talvez a expectativa de vocês seja que, de fato, o capixaba se identifique com isso. E aí entra aquela nossa pergunta. Que momento grandioso é quando a bateria passa e você sente aquela pulsação da bateria indo para a arquibancada, indo para os camarotes e voltando na vibração de quem está lá. Para vocês, qual o momento que vai acontecer isso e se vocês estão empolgados para que isso aconteça, o que vocês estão preparando para esse momento? Que vocês podem falar, né? Então, eu vou ser sincero que, assim, é claro que a escola posicionada para mim é o que eu acho que é de mais impactante. É quando você consegue visualizar que a escola está toda montada, que a escola está preparada, que dá o sinal verde para passar e que a gente está sem erro. Eu acho que essa parte, para mim, como presidente, eu acho que é a mais importante. Porque, assim, há um preparo, as pessoas não acreditam quando a gente fala que carnaval não é só aquele período. A gente termina um carnaval e já inicia outro. Só que quando a gente inicia, normalmente tem a questão do projeto, a questão do processo de elaboração. O Wanderson, todo ano, ele fala que ele vai até me denunciar para o Ministério do Trabalho, porque ele não tira férias. E a gente fica o ano todo trabalhando, porque é muita gente trabalhando com a gente. Então, assim, é uma gama de profissionais que é absurdas. Então, são famílias que dependem da gente o ano inteiro.
e que as pessoas não têm noção de como é esse mundo de uma escola de samba. Então, além disso, tem os projetos sociais, tem tudo, mas o mais importante para mim, como eu disse, é a escola ali montada, sem erros e passando linda e perfeitamente. Cumprindo a proposta que foi Cumprindo a pensada, proposta. trabalhada com tanto, Sim. né, com tanto zelo durante tanto tempo e por tanta gente, que tudo funcione e Exatamente. saia como vocês. E principalmente a mão de todos os profissionais ali. Sim. Então, E o que a gente fala, né, que o carnaval, ele é um grande espetáculo, que também, além de lindo e que envolve muito trabalho e tudo mais, ele também é uma ferramenta de construção de crítica social, cultural, fortalecimento de cultura, religiões, sim. e ele vem para nos fazer refletir sobre esses assuntos, né? E vocês estão contando aqui que vocês vão levar justamente isso para a Avenida, né? Exatamente, exatamente. Você trouxe um ponto muito interessante, que é cumprir algo que está na nomenclatura, né? Ser escola, escola de samba, ser escola, ensinar um pouco também, usar da festa para a gente poder tá ensinando, tá passando alguma coisa. Eu sempre comento muito isso, assim, com o Rafa, quando a gente define enredo, que é pensar uma história que possa extrapolar os limites do sambão do povo. Que é uma história que, de fato, possa passar, possa ser um desfile inesquecível, mas não só inesquecível pelo que passou na Avenida, inesquecível pelo que as pessoas aprenderam ali, sabe? Nesse último carnaval a gente falou do Glória, por exemplo, e até hoje tem uma galera que fala comigo, nossa, nunca tinha ouvido falar do Eden Park, descobri que existiu porque tava no enredo da Chegou, sabe? E eu também não sabia, eu descobri que o Eden Park existia pesquisando para fazer o enredo sobre o Glória. Não, o Caboclo Bernardo. O Caboclo Bernardo, que foi até hoje, as escolas convidam a Chegou para falar um pouco sobre isso. Então, assim, era um herói capixaba, simplesmente esquecido pelo povo, pararam de contar as histórias. O Caboclo Bernardo, a quantidade de pessoas que ele salvou, uma única pessoa. Então, existe a família, claro, a geração, né? Mas parou de ser contada a história. Então, o quanto legal é, todo carnaval a gente fala, todo ano a gente fala, vamos contar uma boa história, mas que essa boa história seja impactante para o capixaba e seja feita para os capixabas. Poxa, tem várias histórias lindas fora do estado, mas aqui também é muito rico de história. Isso aí. Cara, a gente tem muita, muita coisa ainda para contar. E a gente espera contar nos próximos anos, né? Como você bem falou, é a escola, ensinar. O carnaval por si só já é cultura, né? Eu falo que quem assiste, né? Eu conheço várias pessoas que não querem desfilar, elas querem só assistir, que não é pouco, mas e ela não quer fazer parte na avenida, porque ela tem o prazer de ver, de assistir, de contribuir com a cultura, sendo aquele que vai lá para acompanhar todas as escolas e sai de lá até a última escola. E de fato as pessoas são presenteadas, não só com a beleza, mas com a cultura, com o conhecimento, com o aprendizado. Então, de fato, você sai de lá, pode sair lá de manhã cedo cansado, mas a cabeça está rica, né? E cansa o corpo físico, mas para a alma, para o espírito, você sai de lá presenteado, de fato, com cultura, com beleza, com tradição, com história, com ancestralidade, né? É demais, realmente. Sim, eu falo sempre muito isso sobre o meu trabalho, sobre o que eu tento empenhar na escola, que é a dimensão do encantamento. Eu acho que a escola de samba, ela gira muito na dimensão do encantamento. Então, a partir do momento que a gente encanta o público, aí tem um pouco daquilo que você falou agora, da troca com o público, né? Seja visualmente, seja pelo que a bateria está fazendo, seja pelo que a passista está fazendo, a comissão de frente está fazendo, quando há o encantamento, há a troca com o público e o público passa a fazer parte daquilo que está acontecendo dentro da avenida e o desfile deixa de ser só o que está passando na avenida e ele passa... A arquibancada começa a fazer parte, não fica só aquele desfile frio dentro da avenida com uma arquibancada apática. Então, essa dimensão do encantamento talvez seja o ponto primordial, quando eu crio um desfile de escola de samba, acredito que, por exemplo, o trabalho que os meninos estão fazendo na bateria hoje, o Jorginho e o Alcino, é um trabalho surreal, eles estão preparando as bossas, tudo, tá muito legal o trabalho. Então, e tá tudo nessa dimensão do encantamento, do se encantar, sabe, querer fazer parte, a troca de energia que acontece ali. Não, e é muito interessante o ponto que você falou da questão dos meninos, dessa preparação. Eles começaram a escolinha de percussão em abril. 70% das pessoas que estão indo hoje para a avenida são tudo do projeto de escolinha de percussão que a gente começou, e esses 70% basicamente são do bairro. Que legal. Então, a gente está fazendo uma formação, está ensinando um instrumento para aquela criança, para aquele adolescente, e a gente está conseguindo tirar da rua, que eu acho que esse é o ponto principal. A gente está conseguindo fazer muita coisa pelo bairro.
Isso é muito interessante e é muito forte, mostra o poder do carnaval de transformação social e fortalecimento de economia. E assim, essa conversa, ela só despertou mais curiosidade, vocês deram alguns spoilers aí do que a gente pode esperar. E quem quiser desfilar com a Chegou Que Faltava, ainda tem fantasia, ainda tem vaga, quem procura, dá o recado aí, faz o convite pro pessoal. Sim, ainda tem fantasia disponível para venda, tem ala, ainda tem algumas poucas composições de alegorias também. Tá tudo no Instagram da escola, Chegou Oficial. Lá tem o linkzinho que você acessa direto ao WhatsApp da escola e por ali vai ter acesso ao catálogo com todas as alas comerciais. Pode escolher tranquilo a ala que quiser desfilar. Tá tudo numeradinho lá. Quem gosta de desfilar na frente da escola, no meio, no final. Que tem tudo isso, né? Tem quem gosta de vir depois da bateria, tem quem gosta antes da bateria. E a pessoa... Tá tudo ali informadinho, certinho, os valores, desconto para grupos. E a pessoa que assistir e que participar vai se surpreender com o desfile? Vai ter surpresa? Vai. Vai, assim, eu acho que o desfile todo é uma surpresa, assim. Esse ano a gente tá guardando um pouquinho mais as coisas do que normalmente a gente mostra, assim. Barracão de Alegorias hoje está trancado a 7 chaves, e até dia 22 de fevereiro ele vai estar trancado a 7 chaves. Mas é isso, assim, tá tudo na dimensão do encantamento. Eu falo isso, o dia que o meu projeto deixar de me encantar, eu paro de fazer carnaval. A gente pode dizer que não só Goiabeiras... Eu falo bastante da Grande Goiabeiras, que assim, eu sou bairrista, então nasci, criado ali em Goiabeiras, então amo aquele bairro ali de paixão, mas eu acho que todo o Espírito Santo vai se encantar com o desfile da Chegou. Quando eu falo que vai se encantar é porque realmente eu acho que esse será o maior desfile de todos os tempos da Chegou, o maior e o mais, plasticamente, eu acho que falando, o mais bonito. Então, a gente não está poupando esforços para que Goiabeira se sinta feliz e emocionado com a história que a gente vai levar, mas eu acredito que assim, o Espírito Santo, em geral, pelas lentes da TV Gazeta, vai gostar muito, vai se apaixonar. Com certeza. Gente, olha, muito obrigado, Rafael, obrigado, Vanson, por trazer pra gente essa história que vocês vão levar pra Avenida. A gente deseja muito sucesso, que seja um desfile magnífico, que vocês consigam alcançar o objetivo que vocês tanto estão trabalhando para isso. Muito obrigado de verdade. Mesmo, e agora, quem ficou curioso, assista ao desfile, participe dos ensaios, faça o contato com a escola e fique ligado porque teremos mais conversas com as outras escolas. Tchau, tchau!